Área. Olá, eu sou o Davi Nemer, sou professor no Departamento de Estudos de Mídia aqui na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Davi, me conta então, o que tem dentro de você que te move a fazer tudo o que você faz hoje? Essa é uma excelente pergunta, né? Acho que esse foi um dos maiores motivos de eu ter conduzido o tipo de pesquisa que eu tenho conduzido. A minha carreira acadêmica toda foi construída dentro dessa análise de como que populações marginalizadas utilizam tecnologia para encontrar ali uma forma de se libertar ou de empoderamento, para tentar aliviar um pouco essas opressões que vivem no dia a dia, né? Então, crescendo em Vitória, no Espírito Santo, eu sempre fiz parte de uma bolha, né, das classes mais altas, e Vitória, por ser uma ilha, a desigualdade social e econômica está na nossa cara, né? Só não vê quem não quer. E aquilo sempre me perturbou, sempre me chamou muita atenção. Só que, lógico, a gente pequeno, vivendo dentro de uma bolha, a gente não tem as ferramentas, a gente não tem nem o diálogo, né? Porque dentro do diálogo da nossa própria bolha, esses lugares são demonizados, né? Então a gente já cria esse preconceito, né? Quando a gente fala de racismo sistêmico, é isso, já é imposto sobre a gente. E durante a minha caminhada, principalmente a partir do ensino superior, eu comecei, né, a gente vai ficando mais independente no pensamento, mais independente financeiro também. Eu fui começando a me interessar, a querer saber mais, e além, né, dos jornais, que os jornais também não ajudam, estigmatizam essas populações o tempo todo. E foi na minha graduação em Ciência da Computação que eu comecei a me envolver com programas de inclusão digital. Eram programas extras que eu, junto com professores, a gente bolava um programa e aulas, enfim, para ajudar populações carentes a utilizarem o computador e iniciarem eles nessa vida digital, né? Que não tem como negar que é inevitável, né? Que a gente ia se esbaldar aí na vida digital e eles não poderiam ficar mais uma vez excluídos, como eles estão, mas que o esforço era esse, né? Então, nesse primeiro contato, assim, mais voltado, né, para essa questão de trabalho, porque durante a minha adolescência, por exemplo, eu falo isso no meu livro, né, Tecnologia do Oprimido. Eu jogava vôlei no clube Álvares Cabral. E em clube não tem muita bolha, né? Ali se você é bom, você é bom. Então o clube ia recrutando as pessoas, seja lá de onde for. Então ali eu tinha muito contato com pessoas fora da minha bolha e eu ia para casa delas e passava o dia querendo entender melhor assim, um outro lado. Então, isso tudo, assim, foi uma caminhada que eu fui me conscientizando e me interessando mais. E como eu falei, na parte do ensino superior, eu tive essa oportunidade mais autônoma de engajar. E cada vez que eu engajava mais, eu me sentia mais nessa missão, né, de fazer alguma coisa. Porque eu acho que a gente vive num mundo muito desigual e achar que está tudo bem é muito cômodo para a gente, né, que está nessa bolha, e não fazer nada também é muito cômodo. Então, eu sempre tive essa inquietude, né, essa questão de justiça social sempre fez muito parte de mim. E então, eu dentro da minha graduação, eu fiz 2 programas longos, né, foi um time, não foi só eu, foi um time, foi muito bacana. E eu depois fiz o mestrado, né, saí do Brasil, fui fazer meu mestrado na Alemanha em Ciência da Computação, que me desligou totalmente dessa missão da ciência da computação para incluir digitalmente, né? E no mestrado eu percebi que ciência da computação não era o que eu queria e sentia muito falta dessa questão social. Eu estava percebendo
que a minha contribuição para a sociedade, né, por mais que no meio acadêmico a contribuição acadêmica conta para a contribuição à sociedade, o impacto é menor, não tem como negar. Não estava sendo muito efetivo, né? Não estava quase nenhum, principalmente para minha sociedade, minha comunidade. Então, no doutorado, eu terminei o mestrado, ralei, mas terminei. E aí eu percebi que não queria terminar ali com mestrado em computação, não era aquilo que eu queria. Então, eu resolvi engajar no doutorado. No doutorado eu fiz na área da antropologia, da tecnologia, né? Gostei tanto da antropologia da tecnologia que acabei fazendo um mestrado depois em antropologia pura, né? Então, estou aí no grupo dos antropólogos. E justamente que a antropologia, ela te dá essa ferramenta para entender o ser humano, comunidades, culturas. É lógico que o campo da antropologia tem um histórico meio problemático de colonização e tudo, mas hoje em dia há uma autocrítica muito forte em trazer uma coisa mais pós-colonial, né? Então, com essas ferramentas, a antropologia, eu consegui, de fato, fazer uma pesquisa robusta, né? Fiz uma etnografia, que significa você passar tempo no campo, então foram 10 meses ali, voltei para Vitória, fiquei nas favelas de Vitória, e eu achava já que eu já estava desconstruído, né? Antes mesmo de entrar, olha só. E foi lá que realmente eu aprendi. Eu realmente aprendi muito com eles, muito com eles. A visão deles, tipo, as opressões que eles vivem no dia a dia, que se você não tá lá para ver, você não vê realmente, né? E a bolha acha que tá tudo bem, que tá todo mundo ali feliz com o trabalho, que eles têm que acordar 5 horas da manhã, pegam ônibus, né? Eles não acham que é ônibus lotado e volta 6 horas da noite, né? Então praticamente não vem o sol. E é uma vida muito dura, de muita luta, de muita ralação. É um povo com caráter, sabe? Maravilhoso, que carrega o país nas costas. Então, tudo isso me transformou numa pessoa muito, muito diferente do que eu era, totalmente. Até porque, para engajar nesse estudo, onde na etnografia você tenta ao máximo ver a realidade através, né, através dos olhos dos interlocutores, você tem que absorver isso. E por mais que ainda você mantenha os seus vieses, né, os vieses implícitos, você consegue realizar. Então, desde então, eu tenho focado muito nessa pesquisa, né? Terminei agora o livro Tecnologia do Oprimido, vai ser publicado pela MIT Press, já estou vendo uma tradução para o português. E então, desde então, eu tenho conduzido essa pesquisa e foi essa pesquisa que me levou a outra pesquisa, que é o bolsonarismo, desinformação, porque isso tem impacto direto nessas pessoas, porque o bolsonarismo ele promove políticas que marginalizam ainda mais essas pessoas, né? Então, foi uma chamada que eu senti lá atrás que foi se construindo, sabe? Eu falo que o pesquisador, assim como eu, faz parte de uma jornada. Eu falo assim, não adianta muito olhar a forma como eu pensava, vamos dizer assim, lá em 2010, né, quando eu comecei o doutorado, e achar que o meu pensamento é o mesmo, porque eu evoluí e aprendi muito até hoje. Então, foi uma jornada que eu aprendi bastante. Eu tento dar o máximo de volta para a comunidade onde eu estudei. É lógico, como eu falei, o impacto acadêmico, né, não é muito direto, principalmente para a comunidade que a gente estuda. Mas durante minha pesquisa de campo, eu trabalhei com uma equipe local, né, das favelas, para trabalhar num livro, um livro participativo chamado Favela Digital, onde a gente registrou o uso do dia a dia das tecnologias nas favelas, e a gente mostrando como que o uso era empoderador, ali, como era um uso crítico, né? E, por exemplo, toda a renda, não só o livro tem essa mensagem de criar essa consciência de como que eles são muito mais safos no uso da tecnologia, mas também teve a questão, né, que toda a renda do livro foi dada para os meninos fotógrafos, né, que trabalham no livro.
E você acabou de publicar mais um livro, né? Então conta pra gente um pouco como que tá esse trabalho. O meu livro chama, né, como eu falei, Tecnologia do Oprimido, em inglês é Technology of the Oppressed. É um livro que não é coincidência, que remete ao livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Eu construo a minha abordagem através da abordagem freiriana, né? E a teoria principal que eu tento enquadrar ali nesse livro é o seguinte, é como que os marginalizados, os oprimidos, utilizam tecnologias que são desenvolvidas e que amplificam a opressão e como é que eles apropriam essa tecnologia, né, do opressor para achar alguma libertação das opressões que eles vivem. Então, no livro, eu estou o tempo todo mostrando como eles negociam nesse dia a dia a opressão do dia a dia deles, a opressão que a tecnologia traz, mas como que eles são safos em achar uma certa libertação dentro dessa tecnologia do opressor. Então, por exemplo, eu trago o caso do selfie, né? O selfie muitas vezes é enquadrado aí como um uso supérfluo de mídia social. Lá, por exemplo, não era, porque tinha muita gente que usava selfie para se comunicar, para vencer a barreira do analfabetismo, e o outro, o movimento, o tráfico, eles monitoravam o tempo todo o pessoal nas ruas, assim como no Facebook. Então, eles não queriam pessoas falando demais, né? Não queriam as pessoas demonstrando muitas emoções, assim, nas redes. Então, eles tiravam uma selfie para justamente realizar esse tipo de emoção. E se questionados por alguém do movimento, eles podiam falar, eu tive uma briga com meus namorados, eu tive uma briga com minha mãe, só que na verdade eles estavam falando da realidade deles, né? Então essa apropriação é maravilhosa, né? Um dos casos que eu mais gosto de falar. Então o livro traz casos assim, como que eles apropriam essas tecnologias. E no livro eu chamo esse uso empoderador de tecnologias, eu chamo de tecnologias mundanas, né? Que é a tecnologia do dia a dia que eles usam para se empoderar. E Davi, quais foram os seus principais achados quando você começou a pesquisar sobre esse assunto? Uma das grandes questões vamos dizer assim, do uso de tecnologias do oprimido, de quem mora na favela, né, é que a forma em que tecnologias são desenvolvidas abordam essas pessoas como mero consumidores, né? Não acham que eles são agentes ativos de apropriação de tecnologia. Então, eles nunca vão fazer parte do pensamento dos desenvolvedores que estão lá no Vale do Silício, né? As tecnologias nunca foram feitas para eles, né? Eu falo muito, por exemplo, da questão do teclado. As pessoas olhavam para o pessoal lá da favela olhava para o teclado e falava: que besteira é essa? Que organização é essa? Não faz o menor sentido. E realmente o layout QWERTY não faz mais nenhum sentido, porque a gente não está mais em máquina de datilografar. As teclas não ficam mais presas. A gente, né, das classes mais altas, que nós nos julgamos intelectualmente superiores, a gente não questiona por que o teclado está dessa forma. E eles questionam, falam: para que isso? Por que não está pelo menos numa ordem alfabética aqui, que faz mais sentido, né? Então, esses questionamentos mostram como que eles são mais críticos, são mais safos, e como que, assim, é preciso prestar mais atenção nessa forma de uso deles, porque é uma forma de uso mais empoderador. É lógico que a gente cai no risco, né, de o Vale do Silício, por exemplo, explorar isso financeiramente, né? Mas eu julgo que dentro dessa lógica capitalista que a gente vive, onde a gente é o tempo todo explorado, retirar barreiras desse povo, que já começa com diversos muros na frente dele, que eles têm que, né, superar para chegar num ponto de igualdade. Então qualquer retirada de barreira é um ponto válido. Então eu acho que sim, vale a pena prestar muita atenção na forma que eles usam a tecnologia, até porque né, no Brasil a gente se gaba que a gente mora num país rico, a gente não mora num país rico,
né? Não, a gente não precisa cair nessa ilusão, porque caindo nessa ilusão a gente desmascara muito as necessidades de quem precisa. Então, acho que vale a pena prestar atenção nessa população, porque não vale a pena trazer mais opressão através de tecnologia para eles. E a gente viu isso, né, na última eleição, né, que foi a adaptação do modelo, né, de engajamento via WhatsApp, né? E aí tinha notícia, o link, mas muita gente não tem pacote de dados, né? Tem o WhatsApp liberado, mas na hora que clica no link, o link não carrega. Então, a imagem da notícia é o que importava. Mesmo se a pessoa quisesse ler, ela não conseguiria ler, né? Esse é um dos grandes perigos do chamado Zero Rating ou Free Basics, que o Facebook se gaba de trazer a internet para o mundo dos mais pobres, mas na verdade está trazendo o Facebook para eles, né? Porque os dados viraram a nova commodity, né? Como o Facebook gera o lucro deles. Então não só é ruim porque você transforma essas pessoas em trabalhadores, né? Que não são pagos de volta, né? O pagamento seria essa internet de graça. Só que, na verdade, você cria ali um problema gigantesco que você não está trazendo na internet, você tira a capacidade das pessoas de verificarem as informações que são recebidas no WhatsApp. O WhatsApp é o maior antro, né, de desinformação que a gente tem no país. Então, eles têm uma parcela de culpa aí muito grande. E me conta uma coisa, então, você falou um pouquinho disso, mas ao fazer isso, ao estudar isso, a pesquisar isso, como que isso mudou a sua vida? Ou como que isso mudou a sua visão do mundo? Mudou muito. Eu digo que é um marco na minha vida. Eu falo muito do pré-etnografia, do pós-etnografia, ou até mesmo assim, a etnografia foram 10 meses, mas eu voltava, né, para fazer pesquisa, entrevista, algumas observações de acompanhamento. Mas esse processo todo me mudou muito em como que a gente se apega nos nossos privilégios e não vê empaticamente o outro lado, sabe? Pode parecer até moralismo meu, demagogia, mas ali eu aprendi a ter empatia e ver o outro lado e até mesmo na minha tese e no meu livro, eu tento ao máximo não falar por eles. O meu livro é cheio de vinhetas, né, de aspas diretas, porque eu tento ao máximo dar a voz deles. É lógico que, novamente, o meu livro vai vir com o meu viés, porque até é uma própria desvantagem da etnografia. O etnógrafo traz o próprio viés. Mas eu tento ao máximo não falar por eles, amplificar a voz deles. Foi uma outra visão de mundo, de estilo de vida mesmo, sabe? De como que as pessoas ali na favela, elas não podem desesperançar. Porque se elas desesperançar, elas param de lutar, elas morrem, sabe? Elas perdem a vontade de viver, porque todo o sistema está ali para fazer eles desistirem. Lógico que eu estou falando assim de uma forma geral, né? Isso é baseado na minha pesquisa de campo, mas acho que dá para fazer uns paralelos aí de uma forma geral no Brasil, né? O sistema todo está ali para fazer eles desistirem. O que é extremamente irônico, porque se o sistema consegue fazer eles desistirem, o sistema acaba, porque o sistema todo depende deles, né? Então é uma coisa meio, sabe, sádica, sadomasoquista, que é totalmente injusta. Então, assim, eu comecei a ver e como que as pessoas também que estão do outro lado, né, do lado privilegiado, elas acham que sabem como melhorar a vida, né, de quem está desse lado, né, dos oprimidos. Acham que, de repente, fazer uma caridade ali no Natal vai ajudar. E não, ali dá para ver direitinho como que políticas públicas afetam essas pessoas diretamente, desde desocupações até numa chuva em que, né, infelizmente algumas casas não aguentam e desmoronam. Então, assim, é uma realidade
que o Brasil tenta esconder muito, mas infelizmente é uma realidade que não sei de números, mas é uma realidade bem presente, né? E a gente vê hoje muito, por exemplo, o Manaus, né? Manaus está nesse caos e a gente não sabe direito o que está acontecendo lá, porque Manaus não está no centro. Se Manaus fosse São Paulo, seria outra situação. Então, quem está na periferia, o Brasil não só né, puxa mais para a periferia, mas não tem um interesse, sabe? Não tem um interesse na periferia. Tanto da questão nuclear ali da cidade, assim como no nível, né, Brasil, onde que tudo que está fora ali do Sudeste e do Sul, o Brasil não se importa. O maior exemplo disso foi, né, ano passado, ou ano retrasado, ano passado, né, que desceu aquela nuvem preta em São Paulo, e todo mundo ficou desesperado, aí que começaram a atinar que veio de Manaus, né, das queimadas da Amazônia. Então, aí que as pessoas se preocuparam. E se a gente depender de nuvem preta, né, para descer, para a gente se preocupar com a periferia, a gente vai acabar com o país. Olha, eu não sou ingênuo de achar que o meu livro, a minha pesquisa está trazendo ações transformadoras. E até isso seria um desaforo meu para quem está ali no dia a dia, ativista, trabalhando com as comunidades. Tem muita gente aí com um trabalho comunitário muito, muito forte e está ali no dia a dia. E eu estou aqui na minha torre de marfim escrevendo sobre, né? Então não acho que o meu trabalho se equipara dessas pessoas, que é muito mais importante, né? Mas o que eu quero trazer com o meu livro é trazer essa nova visão do oprimido, né? Que o oprimido, ele não é pobre de conhecimento, ele não é pobre de intelectual, de caráter, ele não é pobre de humanidade, né? Paulo Freire fala muito, né? Ninguém é pobre de humanidade ali. E como que você vê o seu trabalho daqui a 10 anos? Será que tem vida após pandemia, depois de 10 anos? Olha, essa é uma pergunta muito boa, Felipe, porque eu terminei o livro, né? Terminando o livro, ele é o marco mais ou menos do final dessa pesquisa. Não que a desigualdade acabou, não, mas com o livro é como assim, é um filho que se joga pro mundo e toma a vida própria, né? Pode ser que as pessoas vão gostar do livro, pode ser que as pessoas vão odiar. Mas é mais ou menos quando você solta o objeto principal dessa pesquisa e toma um pouco de vida própria. Então, essa pesquisa aqui, e por ser uma coisa etnográfica, não ser uma coisa ativista, intervencionista, ou seja, eu não estou no campo para intervir, então ela acaba nesse livro. Então, começando em maio, eu começo o meu ano sabático, né, que eu fico um ano, para justamente responder essa pergunta: o que eu vou fazer daqui para frente? Eu estou nessa pesquisa da desinformação, sobre o bolsonarismo, sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil. É uma pesquisa que eu tenho gostado muito, mas é uma pesquisa que me custa muito caro em questão de saúde mental, em questão de mesmo familiar. Em 2019 eu sofri uma ameaça, eu fui perseguido no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Estava fazendo umas reuniões de pesquisa, né? Eu fui caminhar lá, fui perseguido, recebi um e-mail com uma foto minha e tive que sair às pressas do Brasil. E até hoje, isso foi em dezembro de 2019, e até hoje eu não posso voltar para o Brasil por causa dessas ameaças. Então, assim, o perigo ainda está. O fato de eu não fazer a pesquisa, não me interessar ou me interessar, independente disso, não muda a questão ainda, que o perigo aí está para muita gente. Eu tô vendo se eu continuo ou não nisso, se vale a pena, se é uma coisa que né, pode realmente trazer frutos assim, para a sociedade. Nessa pesquisa da desinformação e do bolsonarismo, enfim, eu tenho tomado uma trajetória diferente. Na pesquisa, né, das favelas, eu segui o caminho tradicional da academia, que é publicar
artigos, dar palestra sobre, publicar o livro, né? Esse já é o segundo livro dessa pesquisa. E nessa pesquisa eu segui o outro caminho, que você vai mais para linha de batalha, a linha de frente, né? Que é publicar artigo em jornal, em portais. Então, eu publiquei muito no The Guardian, no El País, no Intercept. Deu uma projeção muito boa a minha figura, assim, né? De ficar um pouco mais conhecido, principalmente na academia brasileira, que eu não era conhecido porque eu construí toda a minha carreira acadêmica fora do Brasil. E eu fiz muita troca de campo, né? Ciência da computação, para depois a antropologia. Então acaba não sendo muito conhecido. Mas isso custou muito caro, assim, na questão social, psicológica. Então eu tô ponderando isso, ver como é que vai ser daqui para frente. Eu não pretendo abandonar isso de jeito nenhum, porque uma hora o Bolsonaro, até pela questão da reeleição, né, vai acabar, mas o bolsonarismo não vai acabar. O bolsonarismo está implantado e ele tem aparelhado diversas instituições de uma forma que vai permitir o bolsonarismo, né, essa nova extrema-direita continuar. Então, acho que é necessário manter, sim, esse tipo de pesquisa. Então, eu preciso entender melhor como é que vai ser nesse ano sabático. Eu vou dar uma olhada melhor de como vai ser daqui a 10 anos. Mas o bom da academia é que não te deixa parar, né? Você tem que publicar, você tem que continuar fazendo pesquisa. Então, assim, não tem uma resposta muito objetiva para te dar. Te deu uma volta aqui intensa, né? Mas eu tô animado para ter esse tempo para pensar e planejar esses 10 anos. Com certeza o Brasil vai estar no meu radar, como sempre teve. Eu quero retornar a minha pesquisa em Cuba, né? Que todo ano eu passo um mês lá em Cuba, vendo essa questão da internet, da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Não fui esse ano por causa da pandemia. Mas eu ainda estou em negociação, mas o Brasil eu não abandono de jeito nenhum. E como que você vê o uso da tecnologia daqui a 10 anos? Para onde que você acha que está caminhando? Assim? O que você já vislumbra? A gente tende a pensar de uma forma muito determinista, né? Que só vai aumentar a tecnologia, né? Tudo, a tecnologia ela segue um caminho linear, que é impossível parar, que a tecnologia acontece, a sociedade é conformista. Eu sou muito anti isso, né? Eu sou muito realista e até um pouco pessimista sobre o papel da tecnologia na nossa sociedade. Eu acho que está se criando, finalmente, uma ideia do papel real da tecnologia na nossa sociedade. Lógico que tem muita gente otimista, porque também tem muita gente aí que está fazendo muito dinheiro com essas novas tecnologias, mas os estudos críticos da tecnologia em que eu me junto, né, com todos esses estudos que eu faço, tem criado muito essa crítica e tem passado muito além da academia, né? Então, por exemplo, os jornais, portais de notícia, têm aberto muito o espaço, né, para essas colunas de opinião, para as pessoas falarem bem. Né, a própria Nina da Hora, né, que a gente conversou, ela é ótima em trazer essa visão muito crítica da ciência da computação. Então é isso que eu vejo, esse é meu olhar otimista, né, do uso da tecnologia na sociedade. Eu acho que a gente está começando a ficar mais crítico. Agora, o meu lado pessimista é que, né, que a gente está vendo aí uma sobreexploração dos nossos usos de tecnologias, né, questão de dados, né, extração de dados, vazamento de dados, os próprios algoritmos aí facilitando ações que não são empoderadoras, né, sociais, vamos dizer assim. Então, eu tenho receio. A gente está num momento crítico em que ou a gente pressiona os nossos políticos, né, para se criar políticas de responsabilidade e que a gente chama muito de accountability dessas empresas, ou a gente vai ladeira abaixo. Então, esse momento que a gente tem essa abordagem mais crítica da tecnologia é um momento crucial
para a gente passar essas políticas, né? A Europa, por exemplo, passou aquela lei de proteção de dados, que é muito boa, né? Serviu de modelo. Tem ali umas falhas que merecem atenção, mas no mundo inteiro é a mais progressista na questão da proteção da sociedade. A lei do Brasil, eu não acompanho, então não posso falar com autoridade, mas ela se espelha muito nessa, então é um caminho certo, sim, mas a gente precisa reapropriar, principalmente a questão do marco civil da internet, né, porque tem muita coisa ainda para ser votada, né, tem muitas questões ali. Então, para a gente não afrouxar, né, porque essas empresas, se deixarem totalmente desreguladas, é daqui para pior. Não tem outra forma de falar. Então a gente precisa ser mais ativista nesse sentido. Então essa é a minha esperança, que a gente seja mais ativista daqui para frente, mas do meu lado pessimista é que essas empresas vão tentar explorar o máximo possível. Davi, muito obrigado. O prazer foi todo meu, estou à disposição. Área. E se você gostou desse episódio e gostaria de fazer algum comentário ou sugestão, a gente está no Twitter. Só procurar a gente, AreaPod. Área POD. Um abração e até a próxima.